Você já se deu conta que tem momentos da sua vida que parece que você não sai do lugar? Que você tá preso ali num tanque, numa piscina, numa bolha e parece que nada muda e que você só patina e não avança? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Caminhada Cast. Esse episódio é pra gente conversar exatamente sobre esse momento que você precisa virar a chave e enfrentar o que precisa ser feito para mudar ou para atingir um determinado objetivo ou para simplesmente se tornar uma melhor versão sua mesma. Eu tô agora, nesse exato momento, a caminho de um evento super especial que eu fui convidada pela Embaixada do Brasil aqui na Holanda, que é a festa, a comemoração de independência do Brasil. E, coincidentemente, essa semana, alguns episódios aconteceram na minha vida, algumas fontes diferentes trouxeram insights que eu falei, nossa, tem tudo a ver com esse podcast que eu já queria gravar. E eu vou te contextualizar para que você também entenda aonde que eu quero chegar e, ao longo desse podcast, te dar 3 passos para que você consiga também furar determinados bloqueios que a gente mesmo coloca na nossa vida e não consegue avançar. Pois bem, essa semana eu voltei a ler um livro, estou relendo um livro que já li há muito tempo, que se chama O Alquimista, do Paulo Coelho. E um momento do livro tem um exemplo, uma situação que diz o seguinte: as pessoas, elas não têm medo das coisas novas. Elas, na verdade, têm medo de deixar as coisas velhas. Não é exatamente com essas palavras, mas esse é o contexto. Isso alugou um triplex na minha cabeça, porque é verdade, às vezes a gente não tá ali resistindo por algo novo, mas na verdade a gente está resistindo porque tem medo do que a gente está deixando para trás, tem medo das pessoas que não vão mais se conectar com a gente quando a gente assume essa posição, ou até mesmo quem a gente deixa de ser quando assume aquela posição. Já imaginou? Nossa, eu vou ser promovido no meu trabalho, ou agora eu vou empreender. Você não vai ser mais a mesma pessoa, você vai ter que se adaptar ou aprender habilidades novas, conviver com outras pessoas para poder assumir esse protagonismo, essa nova posição. Então, memoriza isso e avalia isso na sua vida. Será que você tem medo do novo que vem ou você tem mais medo de quem você deixa ou o que você deixa para trás quando muda? A segunda reflexão que veio também essa semana foi justamente na série The Chosen. Eu tô assistindo essa série que fala sobre os escolhidos durante a caminhada de Jesus na Terra. E um dos episódios fala sobre o milagre que ele faz o paralítico andar. E essa cena me marcou profundamente, porque Jesus chega no ambiente que esse paralítico estava, e ele estava ali naquele ambiente porque ele achava que poderia ser curado numa fonte, num tanque, uma fonte que tinha dentro de um tanque, e por conta por não ter movimento nas pernas, ele acaba não conseguindo chegar na fonte, ele sempre é atropelado e alguém chega lá primeiro que ele, então ele nunca consegue ter a tal da cura que ele achava que teria quando chegasse nessa fonte. E aí Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E ele, ao invés de falar, sim, eu quero ser curado, ele começa, na verdade, a se justificar. Ah, mas é porque acontece isso na minha vida. Ah, eu não consigo chegar lá. Ah, eu não sei o quê. E aí Jesus fala, mas eu não tô te perguntando isso. Eu tô perguntando se você quer ser curado, se você quer sair dessa situação que você tá e ir para sua situação nova. No caso, a cura, ali representada pela cura. E aí ele continua insistindo, mas você vai me levar na fonte? E aí Jesus pausa ele e fala, isso aqui, esse ambiente que você tá, você sabe, não vai te levar a lugar nenhum. Aquela fonte não vai te curar. Mas por que você ainda insiste nisso? Por que você tá usando dessas justificativas e desse ambiente para justificar algo que você tanto quer, mas sabe que não vai te levar a lugar nenhum? Por quê? E aí é quando ele vai caindo na real e Jesus pergunta novamente, então, você quer ser curado verdadeiramente? Então, enfim, e aí existe um milagre, etc. Mas por que eu trouxe esses 2 pontos para vocês? Porque eu venho trabalhando nesse podcast para trazer para vocês 3 passos
para que a gente fure determinadas resistências na nossa vida para de fato avançar, para de fato mudar e atingir o que a gente quer. E o primeiro passo para tudo é você ter clareza do que você quer. Assim como aqui eu trouxe o exemplo de The Chosen, né, de Jesus perguntando ao aleijado o que ele quer. E é óbvio que ele quer, mas muitas das vezes a gente está tão cheio de coisa na cabeça, com a reclamação, com a vida, a situação, ou tudo o ambiente ao redor da gente, que a gente não consegue nem responder diretamente com firmeza o que a gente quer. E ter essa clareza talvez seja hoje a joia da nossa geração. Por quê? Porque eu acho que a maioria das pessoas hoje não tem clareza. As pessoas não têm sabe aquela força genuína, aquela certeza genuína da onde você quer chegar? Da onde você se vê daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? O que você está construindo? Para quê? Aonde isso tudo vai te levar? Você acorda todo dia para quê? E eu posso inclusive fazer um podcast exatamente sobre isso, de como desenvolver melhor a sua clareza. Porque talvez, se nesse exato momento você esteja nessa situação, eu te convido a, ao menos, listar assim, o que eu não quero. Porque tem momentos que de fato a gente não consegue enumerar ali, é isso, eu tô trabalhando agora para isso aqui, eu acordo de manhã para esse resultado, para esse objetivo. Às vezes está muito nebuloso, porque tem muitas fontes, muitas vozes na sua cabeça. Mas quando você começa por eliminação a tirar coisas de que, olha, essa situação eu já não caibo mais, isso aqui eu já não faz mais parte da minha vida, eu não quero mais. Esse cenário eu não quero mais pertencer. Vão abrindo possibilidades aí para te trazer um pouco mais de direcionamento. Então, o passo número 1, busque essa clareza. Mesmo que seja por eliminação, mas tenha na ponta da sua língua, para quando você for questionado, quando você for até desafiado pela vida, você ter certeza de para onde você está indo, para que nada deixe você desvirtuar esse caminho. O passo número 2 é a sua ambiência. Avalia onde você está agora e as pessoas que te cercam. Avalia verdadeiramente se as pessoas que te cercam, elas estão te puxando para cima ou elas estão te drenando. E às vezes isso pode parecer até um pouco pesado, negativo, mas pensa o seguinte, às vezes você está em grupos, em situações, em rodas de amigos, que são as pessoas que você mais conviva, e essas pessoas, elas até se inspiram muito em você, o que é ótimo, o que é incrível, mas quem está te inspirando? Quem é a tua referência para te puxar para cima? Porque até para você ser elástico para as pessoas, para você puxar uma galera junto com você, precisa ter alguém puxando você, porque senão esse elástico vai embora. E a ambiência, gente, a ambiência é muito poderosa. Ela é extremamente, ela influencia extremamente no lugar e na direção de onde você está indo. Porque ainda que você tenha clareza, se você não tem quem te puxe, quem te potencialize, porque vai bater medo, vão ter problemas que podem acontecer, vão ter situações que podem estremecer. Agora, se você tem uma ambiência potencializadora, você pode ter certeza que quando der aquela fraquejada, aquela pessoa que está ali como sua referência, aquela pessoa, aquele grupo que está ali indo em direção a um objetivo maior, ou que ao menos tem objetivos diferentes, mas que se impulsionem, ele vai te puxar, ele não vai deixar você cair. Então, o segundo passo, dá uma avaliada na tua ambiência. Observa se as pessoas que hoje você convive, elas estão mais te inspirando ou mais sendo inspiradas por você? E eu não tô falando pra você abandonar ninguém não, tá? Mas busca fontes para sua inspiração. Busca se conectar com grupos, com pessoas que vão te potencializar também.
porque senão fica muito difícil você ter forças para sair de situações ou de buscar situações melhores para sua vida. E por último, e não menos importante, você vai ter que ser forte. Você vai ter que vencer a sua resistência. Porque para qualquer mudança é muito natural que seu cérebro, a sua sabotadora interna, ela vai tentar te puxar. Afinal de contas, qualquer mudança, ela gera ali um desconforto. E esse desconforto, seu cérebro não quer que você viva. Ele quer que você fique numa posição de total... Meu Deus, eu preciso mostrar isso pra vocês. Olha o lugar que a gente tá chegando. Mas o seu cérebro, ele vai tentar puxar você para o conforto de novo. Para que você não saia desse lugar que é conhecido. E você vai precisar enfrentar. Tem uma frase que é muito boa que diz: se você enfrenta os seus medos, se você enfrenta a sua sabotadora, você domina a situação. Porque você domina o lugar que você está indo. Ah, eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Ah, mas eu tô insegura. Vai com insegurança mesmo. Vai enfrentando isso. Agora, se você não enfrenta, o medo vai te dominar. A situação ao redor vai te dominar. A ambiência vai te dominar. Você nunca vai furar esse ciclo e essa roda de permanecer no mesmo lugar. Então, recapitulando, os 3 passos para você hoje conseguir já observar o que está te travando para você não avançar. Primeiro de tudo, você tem clareza? Porque esse avanço precisa ter um direcionamento claro, ter um foco para você ir. 2, a tua ambiência, ela te puxa? Ela te potencializa? E por último, você está enfrentando a sua sabotadora? Vou te falar uma coisa, pessoas de sucesso, pessoas de referência que de repente você tenha, pessoas que estão lá em posições que de repente você tem vontade também de ir nessa direção, todo mundo tem medo. Todo mundo em algum momento ficou com frio na barriga, ficou sem saber se aquele era o melhor lugar para ir, ficou com resistência. Mas a única diferença dessas pessoas para você é que elas enfrentaram. É que elas foram com medo mesmo e elas viram que vale a pena tentar, vale a pena enfrentar e mudar e buscar uma coisa melhor para sua vida. Eu espero que esse podcast tenha mexido aí dentro de você e tenha trazido uma reflexão importante e que pelo menos um desses passos, quiçá os 3, venham a modificar e trazer muita mudança e muita coisa boa na sua vida. Até o próximo Caminhada Cast.